Há um caminho, há uma formação, verso em cada passo, fidelidade, em cada encontro, conversão. Escola de fidelidade, formados no coração ardente de Cristo. Aqui a fé se faz caminho e a fidelidade nos conduz. É no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos, é no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos. Escola de fidelidade. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, e antes de começar o episódio de hoje, eu preciso te contar uma coisa. Na virada deste ano de 2026, no nosso podcast apareceu mais de 1 milhão de vezes no Spotify, alcançando mais de 221 mil pessoas e está gerando mais de 700 ouvintes fiéis todo mês. Isso para a Escola de Fidelidade, que nasceu pequena, é gigantesco. Para a fidelidade da cruz, é uma confirmação. Mas, como nos ensina São Tomás de Aquino, toda graça vem de Deus e se ordena a salvação. Por isso, ainda que fosse uma única alma alcançada, já valeria todo esforço. Se você está aqui agora, faz parte dessa história. Obrigado por apertar o play, por indicar para outras pessoas, por caminhar junto conosco. Agora, fica comigo, porque começa mais um episódio do Gotas de Fidelidade. Fala galera, boa noite, e aí, como vocês estão? Bom, finalmente estou de volta. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, sou membro da comunidade católica Fidelidade da Cruz. Atualmente eu estou no discipulado e estou aí retornando às atividades com o podcast, né? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que estava já ansioso esperando a gente, meu boa noite. E vamos compartilhar o link, né, gente? Vamos aproveitar esse momento de início, compartilhar o link, enviar aí para os seus amigos, no grupo da família, nos grupos aí do WhatsApp, para que a gente, como se diz, esteja com mais pessoas ao vivo, né? Bom, para quem não sabe, esse é o podcast Gotas de Fidelidade. Nós estamos aí no Instagram, através do Instagram, @fidelidade.dacruz, mas também no Instagram, @gotasdefidelidade. Bom, você pode ir lá no seu Instagram, digitar esses arrobas e começar a nos seguir. Bom, como eu falei no início, eu sou um membro da comunidade católica Fidelidade da Cruz e nós organizamos tudo isso aqui através da Divina Providência. Então, olha só, tem um QR Code que aparece aqui do meu lado, tá vendo? Esse QR Code é para você poder colaborar conosco com a quantia que você puder. Vai ser muito bem, porque nós vivemos da providência e precisamos, né? Para poder estruturar cada vez mais isso aqui e ter um alcance cada vez melhor. Para quem não conhece a comunidade, nós ficamos aqui no setor de mansões de Taguatinga. Olha o endereço aparecendo aqui embaixo, tá vendo? Você é o meu convidado e o convidado de todos os membros da nossa comunidade a estar conosco. Quando? Bom, hoje nós temos atividades de terça a sexta, ao 12h15, com a Santa Missa. Então você é convidado a participar da Santa Missa conosco. Aos domingos nós temos missas às 11h30.
Então, vem celebrar com a gente. Na sexta-feira, às 20h30, nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Venha participar conosco, é a adoração do Fiel da Cruz. Então, você não perde por esperar e não perde também pela companhia de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a melhor companhia que a gente pode ter, né? Bom, além do mais, a comunidade está promovendo esse mês um jantar para os namorados, que vai acontecer no dia 20, né? Ou seja, daqui 3 sábados. Então, para você namorando, casado, noivo, que não sabe para onde ir, quer aproveitar, lá no nosso Instagram, já está aparecendo aqui embaixo, @fidelidade.dacruz, tem uma arte explicando tudo. A gente vai fazer uma noite de massas, uma comida gostosa e um ambiente super romântico para receber vocês. Então, comprem lá, garantam seu ingresso, preencham lá e aproveitem, né? Vai ser uma noite maravilhosa, uma noite muito boa. Bom, a gente também tem aqui no podcast uma colaboradora que é uma loja online, que é a Divina Graça, está aparecendo aí para vocês o Instagram, @divinagraça.fe. Então, pode ir lá adquirir coisas, né? Vamos lá, você encontra desde imagens e terços, a camisetas, a quadros, a livros. Então, tudo que você imaginar do mundo católico tem lá e pode entrar em contato, que com certeza você vai fazer uma ótima compra e vai ser muito bem atendido. Bom, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Larissa. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Prazer, Anderson, todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu sei que vai ser uma noite de uma partilha muito proveitosa. Que bom, bens a Deus. E aí, preparada? Vamos lá. Bom, Larissa, eu fiz o meu dever de casa, consultei as minhas fontes, dei uma olhada no seu Instagram e eu queria começar com uma pergunta bem simples, né? Quando você conheceu a Igreja Católica? Olha, eu nasci num lar evangélico, né, protestante, e toda a minha volta, as pessoas que me cercavam eram pessoas evangélicas, então o contato que eu tinha com a Igreja Católica era muito vago, conheci uma pessoa aqui, outra lá, mas eu nunca conheci até então a doutrina da Igreja, a fé católica, né? Então, quando eu comecei a me relacionar com meu esposo, foi quando eu tive um contato maior com a Igreja Católica, porque ele era católico de berço, né? E aí a gente começou a namorar, e aí foi quando eu comecei a ouvir um pouquinho sobre a doutrina da igreja e conhecer um pouquinho mais. Bom, como eu te falei, né? Eu dei uma olhada. Você é mãe, casada e o que mais? Conta pra gente um pouco mais da Larissa. Então, me chamo Larissa Valadares, tenho 32 anos, sou casada com Leonardo e tenho 4 filhos e sou bacharel em Direito. Mas durante esse meu processo, meus filhos foram chegando, eu fazendo faculdade, e eu sentindo muito meu coração, Deus falando que Ele estava me chamando a viver a maternidade por um tempo. Que eu ficaria com o meu diploma guardado na gaveta por um momento. E eu confesso que no início eu não entendia com profundidade aquilo que o Senhor estava esperando de mim naquele momento. Eu só sabia que eu deveria dar um sim, né? Então, embora eu tenha hoje um diploma, tenha um curso superior, hoje eu vivo em função da minha casa, em função dos meus filhos, né? Cuidando do meu lar, cuidando da educação deles, enquanto meu esposo é de fato o provedor do nosso lar. Que bacana. Bom, Larissa, então você vem de uma trajetória protestante e eu queria que você contasse e partilhasse conosco como foi essa virada de chave, porque eu sei que eu vi, né, para você contar também para os nossos espectadores, né, quem está acompanhando com a gente, você casou na igreja evangélica, vocês seguiram por um tempo na igreja evangélica, e como é que foi essa virada para a conversão para o catolicismo? Então, foi o seguinte, nós nos relacionamos, né, e aí eu engravidei da minha primeira filha ainda quando namoramos, e aí a gente falou assim, agora vamos ter que casar. Só que na época eu falava assim, para a igreja católica eu não vou de jeito nenhum. E nisso, o meu esposo me acompanhou na igreja evangélica. Então, ele foi para lá comigo e aí nós ficamos, né, vivenciando a fé ali dentro da comunidade evangélica. E quando eu engravidei da minha 4ª filha, da Bela, como as minhas gestações, todos os partos foram cesarianos, veio aquela pressão muito grande, até dos médicos, você tem que fazer uma laqueadura, porque já é a 4ª gestação, vai ser a 4ª cesárea, isso é perigoso e tal. Então veio uma pressão muito grande para que eu estivesse fazendo essa laqueadura. Só que eu nunca senti uma paz no meu coração para me fazer. Eu sempre senti um incômodo muito grande. Eu sabia que não era aquilo que Deus queria para mim.
mas eu não tinha um discernimento pleno, né? Não tinha uma convicção grande naquele momento de tudo o que o Senhor esperava de mim. Então eu acabei cedendo e eu acabei fazendo a laqueadura no parto da Bela. Só que depois disso eu comecei a sentir um incômodo muito grande no meu coração. Era algo que às vezes eu não consigo explicar com palavras, mas eu sentia esse incômodo. Era como se de fato o Espírito Santo estivesse me falando, filha, não é esse caminho. E foi aí quando eu comecei a estudar sobre maternidade à luz da Bíblia, sobre o que o Senhor espera de nós como mãe na vocação do matrimônio, o que o Senhor espera com os filhos, né? E cada vez que eu ia lendo, que eu ia estudando um pouco mais, eu via que a Bíblia falava que os filhos são herança do Senhor, né? O fruto do ventre é um galardão. Então eu comecei a entrar no conflito porque dentro da comunidade evangélica que eu participava, não era assim que era visto, né? Quando você falava assim, tô grávida de novo, já é o segundo, terceiro, as pessoas, meu Deus, você é louca, misericórdia. E eu ficava naquele conflito, gente, como assim? E nós acabamos de ouvir, sei lá, uma pregação de falar, meu Deus, os filhos são bênção e tal, mas na hora da prática, da vivência mesmo, não era isso que se vivia. Então aquilo começou a me chocar. Então eu continuei ali a estudar, estudar. Foi quando eu cheguei na doutrina católica que falava sobre a abertura à vida. E eu achei aquilo ali muito curioso no primeiro momento, porque, embora eu tenha vindo, né, de um lar protestante, fui ensinada na fé protestante desde pequena, eu tinha contato com algumas pessoas católicas, mas eu nunca tinha ouvido falar isso. Como assim? A Igreja Católica prega abertura à vida? Como assim a Igreja Católica é contra métodos contraceptivos? Isso para mim foi assim, algo, nossa, não, inventaram agora, né? Não, isso criaram assim, desses tempos para cá. E eu falei, meu Deus, não é possível. E aí eu comecei a estudar, e aí eu tenho a minha cunhada, que ela é, né, da igreja desde pequenininha, igual meu esposo era. E aí ela casou, e aí com questão de meses ela já engravidou. E eu falei, gente, a mulher é recém-casada, já tá grávida. E aí foi quando eu comecei a entender, e eu comecei a ver até mesmo na vida dela, né, o testemunho dela, da questão da abertura à vida. E foi o primeiro contato de fato que eu vi alguém que vivenciasse isso que a igreja ensinava. Então, esse tema de abertura à vida foi o pontapé inicial que me fez estudar sobre a doutrina da igreja. Então eu comecei a estudar sobre isso e depois uma coisa vai puxando a outra, né? E aí nisso eu comecei a abrir o meu coração, né? Eu orava muito e pedia a Deus assim que ele tivesse me direcionando. O que Deus estava querendo comigo com aquilo ali? Por que eu estava tendo conhecimento daquelas coisas? Por que eu estava descobrindo todas aquelas verdades? Eu sabia, eu tinha só convicção que não era para ficar guardado para mim. Né? Claro que eu não tinha dimensão do que o Senhor queria com tudo aquilo, mas eu sabia que não era para ficar só guardado para mim. Então eu continuei a estudar e aí eu fui indo para outros assuntos, né, que eu tinha dúvidas, que eu não compreendia. E aí eu tive esse pontapé inicial assim, até que depois de muito estudar eu tive que tomar uma decisão. Bom, você falando, né, eu vi, né, dos seus destaques tem um, né, aí me chamou a atenção justamente pelo nome, né, eu falei assim, mano, contraceptivos, porque a gente vê, né, tanto, não só no meio católico, mas a gente vê as pessoas comentando, e aí eu fiquei surpreso, né, porque às vezes as pessoas não querem falar ou escondem, eu penso que por ser um tema que causa um pouco mais de polêmica, né, ou de susto, vamos dizer assim, de espanto das pessoas, e aí quando eu vi você comentando justamente essa situação de sentar e estudar e correr atrás, me veio muito, muito na mente uma coisa que às vezes eu converso muito com os meus irmãos de comunidade, mas principalmente com quem está perto, porque às vezes a gente cria um tabu de que a igreja ela tem suas regras e está fechada naquilo ali, mas eu vejo o quanto que a igreja católica ela é atenta, né, ao que a gente tem hoje. Não só hoje, enquanto atualmente, né, porque se a gente for procurar para ver igual os documentos, você fala assim, não, isso é de agora, saiu, deve ter pouco tempo, aí você vai ver assim, gente, mas já tem 20 anos, 30 anos, e se torna muito atual, né? E isso é muito bonito de ver, né? O quanto que Deus inspirava corações de santos e de escritores há tempos atrás que alertam, né? Coisas que vivemos hoje no conflito do mundo atual. E qual foi essa virada de chave, né? Vamos lá. Qual foi essa decisão que você precisou tomar? Então, o que acontece? Eu fiquei nesse tempo, né, de estudos e nesse momento eu fiquei na calada, né? Porque eu não podia falar para ninguém o que eu estava estudando, eu não podia falar para ninguém o que eu estava vivenciando, né? Dentro da igreja evangélica que eu participava, eu servia lá como obreira. Então, eu pregava nos cultos, fazia direção dos cultos e tudo mais.
Então eu tinha algumas responsabilidades ali dentro. Então, como eu estava nesse processo de estudo, não tinha como eu compartilhar com ninguém. Então, a única coisa que eu fiz, porque eu achei prudente e sensato da minha parte, foi chamar o pastor da época e falar: olha, eu queria te pedir que eu ficasse um tempo sem ser escalada para pregar, porque eu me senti incomodada de subir para pregar algo que já não estava fazendo sentido para mim. Então, assim, por uma questão de respeito e ética, né? Eu falei para ele somente isso. Não contei o que estava acontecendo. Só pedi esse tempo e ele respeitou, tudo bem. Então, eu continuei estudando. Só que, assim, com o passar dos tempos, passados meses, realmente é um incômodo, sabe? Você começa assim, quando você busca a verdade, de fato, a verdade nos liberta. Né? Então, quanto mais eu estudava, gente, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, existe uma única verdade. Como que muitas vezes eu escuto várias pessoas falando do mesmo assunto, coisas totalmente diferentes, não faz sentido. Então eu comecei a ficar nesse embate muito grande. E aí eu resolvi, dentro desse tempo de estudo, foi quando eu conheci o Frei Gilson. E aí eu gostava muito das meditações que ele fazia, das reflexões que ele fazia. E aí eu falei, quer saber? Foi bem na época da quaresma. Eu falei, eu vou fazer essa quaresma com o Frei. Vou rezar o rosário. Eu nem sabia o que era o rosário. Eu não sabia como funcionava o rosário. Falei, eu vou rezar. Gente, é 1 milhão de pessoas acordando de madrugada para rezar. Não é possível que não tem nada nesse negócio. Eu falei, eu vou fazer essa quaresma, Frei. E eu espero que, assim, se for mesmo de Deus tudo isso, que eu tenha um sinal. E aí eu falei, meu Deus, mas... Aí eu comecei a acompanhar os rosários da madrugada, mas eu acompanhava, que eu gostava quando o Frei fazia as meditações nos mistérios, né? Quando estava ali a Ave Maria, eu até então ainda não rezava. Eu acompanhava, ele fazia as meditações ele nos mistérios, eu achava brilhante, assim, quanto ele é inteligente, meu Deus. Só que eu falei, não, já que eu tô acordando de madrugada, vamos fazer o negócio direito. Falei, vou arrumar um terço e rezar também. Eu falei, gente, eu sou crente, como é que eu vou comprar um terço na loja? Aí eu falei, graças às lojas online, né? Lá vai eu fazer um pedido online e comprei um terço. E aí o texto chegou, aí eu fui pesquisar no Google como que rezava o texto, o que era, gente, eu não tinha noção. E aí foi quando eu comecei, aí eu fiz a quaresma com o Frei Gilson, né, na madrugada, e eu pedia muito assim, eu falei, nossa senhora, se de fato a senhora está aí intercedendo, se de fato eu posso contar com sua intercessão, se de fato é isso mesmo, me dá um sinal. Me dá um sinal que eu não tenha dúvida. E aí, durante esses dias da quaresma, eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa próxima a mim perguntando se eu não tinha interesse em preencher uma ficha para meus filhos concorrerem a uma bolsa de estudos num colégio católico que tem aqui em Brasília. Né? E eu falei, gente, mas para concorrer. E eu falei assim, no colégio católico. Eu ainda tava muito assim, sabe? Eu falei, no colégio católico, como assim? E aí a pessoa, olha, mas é uma escola muito boa, particular, seus filhos já pensou conseguir uma bolsa de estudos? E aí. E eu falei, tá, vou fazer, né? Não, vou fazer. E aí eu mandei toda a documentação para poder participar desse concurso de bolsas. E aí dos meus 4 filhos, 3 foram contemplados com bolsa 100%. E aí eu cheguei na escola. Fui fazer toda a documentação de matrícula lá na escola, tem o Santíssimo, né? E eu entrei lá e falei, não tem como não ser verdade. Falei, não tem como Nossa Senhora não está intercedendo por mim. Porque ainda sem saber, ainda sem compreender, eu rezava e falava assim, se de fato for, eu preciso de um sinal que eu não tenho dúvida. Aí algumas pessoas podem até pensar, nossa, que é falta de fé ou dúvida. Não é. Mas eu sempre levei a fé de uma forma muito sincera, sabe? Eu sempre tive muita sinceridade no meu coração em tudo que eu ia fazer. Então eu não queria ter dúvidas. É uma mudança muito brusca. É algo muito diferente, é algo que traz um impacto muito grande para minha família, para os meus filhos, meu casamento. Então, embora eu tivesse já certeza da doutrina, através dos estudos que eu fiz, eu queria também ser um sinal. E eu sei que ela não precisava, mas ela me deu. E aí, depois de que tudo isso aconteceu da escola, aí eu conversei com meu esposo, falei, agora a gente tem que tomar uma decisão, não dá para ficar mais como é. E aí foi quando eu fui conversar com o pastor da igreja, contei para ele tudo que tinha acontecido, falei para ele que não tinha contado para ele que eu estava nesse processo de estudo e oração, porque era algo muito particular, muito íntimo, mas que eu já tinha tomado uma decisão e que eu estaria me desligando, né, da igreja, estaria me desligando do meio evangélico. Tive que fazer isso, porque como eu falei, né,
eu servia na igreja ali como obreira, então eu tinha essa necessidade, né, de ter essa postura, né, de ter essa posição. E aí foi quando eu conversei com ele, e aí eu saí da igreja, só que como eu era muito conhecida na igreja, muito envolvida, as pessoas, Larissa, cadê você? Tá faltando, não sei o quê. Foi quando eu resolvi gravar um vídeo e postar no meu Instagram um comunicado. Porque assim, toda hora alguém mandava mensagem, fica uma situação até meio desconfortante pra gente, porque não é fácil, sabe? Esse processo, assim, se alguém que esteja assistindo tenha passado por esse processo ou esteja vivendo hoje, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Você passar 31 anos da sua vida dentro de um local, sendo doutrinada, sendo ensinada de uma forma e de repente você que fazer uma volta na sua vida e seguir um caminho diferente não é fácil. Isso mexe com o seu emocional, mexe com muitas coisas, né? Então foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu coloquei lá no meu Instagram para que todo mundo ficasse sabendo de uma vez, eu não tivesse que ficar mandando mensagem por mensagem para as pessoas. E aí foi quando eu, no Dia das Mães do ano passado, foi a primeira missa que eu assisti com a minha família, já dentro da Igreja Católica. Que bênção, né? É, é, é muito bom porque a gente fica até sem palavras, né? Diante do seu testemunho, da sua história, de tudo que você compartilha com a gente. E bonito ver também o seu companheirismo com o seu esposo, né? Eu queria que você contasse a idade dos seus filhos, né? Porque você falou que são 4, para a gente também entender a dimensão do impacto para eles. Porque eu imagino que eles seguiam uma caminhada, né? Igual você falou, fiquei 31 anos dentro de uma situação e agora como se diz, fiz um retorno, uma curva totalmente diferente. E eu queria que você explicasse também, por exemplo, né? Eu sei que a mais velha, ela é uma moça, né? Como foi o impacto disso para ela? Como é que foi a percepção dela? Que eu acho que hoje ela já consegue entender um pouco mais enquanto sua filha, né? Certo. Então, eu tenho 4 filhos, né? A Laura, que é a mais velha, de 11 anos, o Levi, de 8, o Bento, de 4 e a Bela, de 2. Como que tudo isso aconteceu? No primeiro momento, para minha filha mais velha, Laura, ela também era muito envolvida na igreja, participava de muitas coisas lá, né? Então, no primeiro momento, para ela foi muito difícil, né? Ela chorou, ela sentiu muito, porque assim, hoje ela não tem dimensão da plenitude do ensino da doutrina. Essa dimensão ela não tem. Mas ela sentiu falta da vivência, ela sentiu falta das amigas, ela sentiu falta do ambiente que estava acostumado, porque ele sempre, desde pequenininho, estava ali caminhando junto comigo, né? Então a dificuldade mesmo maior foi para ela, né? O Levi, de 8 anos, ele já tem uma compreensão e para ele foi mais aceitável porque ele já tinha uma admiração pela Igreja Católica. Então ele aceitou de uma forma muito tranquila. O Bento e a Bela são pequenininhos, nem tanto. Só que uma coisa que eu acho muito interessante até de falar foi que enquanto eu estava nesse processo, estudando e rezando, eu ficava muito preocupada com isso. Eu pensava assim, gente, qual o impacto que isso vai trazer para a vida dos meus filhos, né? Como eles vão receber, como que vai ser para eles. Então eu rezava muito nesse sentido. E aí eu lembro que eu ia no Santíssimo e ali eu rezava e eu falava, Nossa Senhora, a senhora entende meu coração de mãe? A senhora entende a minha preocupação? Como que a mãe sempre quer o melhor para os filhos, embora hoje eles não entendam que tudo isso é melhor para eles, né? Eles não têm dimensão. Mas eu colocava ali em oração e pedia muito a Nossa Senhora a intercessão dela para tudo isso que eu estava passando. E é tão engraçado como que as coisas são tudo no detalhe. Deus cuida de tudo no detalhe. Que, como eu falei, os meus 3 filhos conseguiram a bolsa na escola e a da Laura, mas ela não saiu de imediato. Não saiu porque não tinha vaga na série dela, enfim, não saiu a bolsa de estudo dela. Então eu fiquei com os outros 3 da escola e ela continuou na escola que ela estava anterior, a escola pública. E aí só nesse ano que a vaga dela saiu. Então eu vejo até isso como cuidado de Deus, porque foi um tempo para ela ir amadurecendo, para que ela não entrasse ali com uma revolta no coração ou com uma tristeza, né? Um tempo dela ir amadurecendo aos pouquinhos, né? E hoje ela está fazendo catequese, né? O batismo dela vai ser agora, desse mês de junho. Ela recebe a primeira comunhão, salvo engano, em outubro.
né? O meu filho Levi tá na Eucaristia 1. Então, assim, hoje eles já estão participando, eles estão entendendo, porque também quando eles chegaram eu não conseguia compreender o mistério da missa, como funcionava, tudo para eles era muito novidade, mamãe e tal. Então, eu estudei só, né? Então, cabe falar isso, que eu passei um tempo eu estudando sozinha e compartilhando com meu esposo. Eles não, foi assim, para eles foi de supetão. Aí algumas pessoas podem até pensar assim, nossa, trazer isso de supetão para eles, talvez, por que você não falou? Veja bem, é um processo muito difícil, muito doloroso para quem é adulto, imagine para uma criança. Imagine eu contar tudo isso para eles, compartilhar essa questão de estudo e pedir que eles guardassem segredo. Pedisse que, não conta para ninguém, não fala para ninguém, porque eu estava vivenciando aquilo ali. Eu jamais poderia pedir isso de uma criança que eles não teriam maturidade e não teriam emocional para aquilo ali, né? Então, por isso que funcionou dessa forma. Agora, hoje, ele já consegue entender um pouquinho melhor, vivenciar um pouquinho melhor, mas o início foi um pouquinho complicado para ele, sim. E até mesmo para você ter discernimento de tudo que acontecia com você, Exatamente. né? E eu queria entrar um pouco na sua intimidade para a gente entender como você falou que o seu marido já era católico. Quando você começou a estudar, qual foi a reação dele? Olha, muito engraçado isso. Por quê? Hoje eu posso falar isso, ele não vai achar ruim. Eu falo que ele era, quando a gente namorou, eu falei, ele era um católico de BGE. Porque ele não tinha uma vivência, não tinha um entendimento. Porque eu falo assim, amor, se você fosse um católico de verdade, você não tinha ido para a igreja evangélica comigo, você tinha me arrastado. Só que naquela época, eu era muito convicta da minha fé, entende? Eu tinha muita convicção e sempre muito envolvido. Então ele foi e me acompanhou, tranquilamente, sem muita... E ele me acompanhou. Quando eu comecei a estudar, ele falou, não, você tá brincando. Ele falou assim, não, eu não acredito. Porque assim, né, quem esteja assistindo aqui, que me conhece de antes, sabe como que eu era dentro lá da igreja, e pregava a minha fé, a minha convicção que eu tinha. Então, quando eu falei pra ele, ele falou, eu não acredito. Eu acho que ele, no primeiro momento, ele falou assim, não é possível. E aí, conforme eu ia estudando, eu ia trazendo pra ele os questionamentos, eu falei, amor, isso. E aí ele, meu Deus, é mesmo, amor, mas é tão diferente e tal. E aí a gente começou a ter essa troca, né? Ter essa partilha. E ele começou também a amadurecer, porque ele também já estava envolvido lá dentro, né? Embora ele fosse, né, católico de berço, ele também já estava envolvido lá. Então a gente começou a estudar e partilhar, a gente via vídeo, mandava um pro outro, a gente ia conversando assim sobre tudo isso. Aí até que quando eu já estava bem convicta, ele também já estava bem convicto, mas a gente também passou um tempo ali preparando o emocional para tudo isso, né? Que como eu falei, isso mexe muito. E aí foi quando eu falei, não, eu vou fazer a quaresma, e depois dessa quaresma, eu tenho certeza que uma resposta eu vou ter. Depois dessa quaresma, a gente toma uma decisão. Aí foi o que aconteceu, toda a história que eu contei pra vocês. Bom, que bacana, né? E deixa eu te falar, você vendo tudo isso, entendendo tudo isso, como é que foi a busca da Larissa pelos sacramentos? Porque, como você já era de berço, você chegou e você não tinha os sacramentos da iniciação cristã, você não tinha os sacramentos da Igreja Católica. E eu também quero que você conte um pouco pra gente sobre como foi casar na Igreja Católica, porque eu vi lá no Instagram, fiquei curioso para entender como foi todo esse processo. Tá, então foi assim, aí eu cheguei na igreja, né, participei da minha primeira missa com a minha família, né, que foi no Dia das Mães do ano passado, e eu falei, bom, eu vou ter que fazer catequese, né, como eu já estava nesse processo de estudo, eu já entendia mais ou menos como funcionava. Aí eu procurei a secretaria da igreja, a secretaria da catequese, para conversar, né, com a coordenadora e falar, não, queria me matricular na catequese, ver como funciona, e aí ela falou assim, olha, já iniciou os encontros, né? Mas vamos conversar para mim conhecer você, entender a sua história, para ver se dava para me encaixar ainda naquela turma. E aí ela marcou um encontro comigo, a gente conversou, eu contei um pouquinho da minha história, contei para ela tudo que eu já sabia, que eu já tinha estudado, e ela falou, não, eu vou conversar com o diácono, que na época ainda era o diácono Pablo, e aí ele vê se ele consegue dar para você as aulas dos encontros que já passou, e aí você consegue entrar nessa turma. E aí eu peguei e consegui entrar na turma, ele me deu, né, algumas aulas, e eu consegui entrar nessa turma que já tinha iniciado. O meu batismo, eu fui pedir o certificado do batismo da igreja evangélica que eu tinha sido batizada, trouxe lá para a coordenação da catequese e eles me levaram para fazer análise, né? Não sei explicar muito bem. Levou o meu certificado para ver se o meu batismo era válido, né? E aí ele foi aceito, meu batismo foi aceito como válido. Então, o batismo eu já tinha. Então, eu entrei na catequese para poder receber primeira comunhão,
a crisma e o sacramento do matrimônio. Então eu fiz o curso de noivos, né? Por quê? Como meu esposo era católico de berço e eu evangélica de berço, o meu casamento lá na igreja evangélica, ele não foi aceito dentro da igreja católica como válido, certo? Agora, se nós dois, não sei se só pontuar isso aqui caso alguém esteja assistindo, não sabe. Se nós dois fôssemos evangélicos de berço e tivesse feito o casamento lá devidamente, esse casamento poderia ter sido aceito, né? Teria sido trago para a igreja católica para ir fazer uma sanação radical, enfim, né? Mas como ele era católico de berço, a gente precisou fazer o casamento novamente. Então, eu entrei na catequese e aí, assim que terminou o curso de noivos, nós já marcamos o sacramento do matrimônio, porque eu precisava receber antes da crisma. E aí, quando marcamos o sacramento do matrimônio, eu fiquei sabendo, o padre me contou que me daria minha primeira comunhão no casamento em alguns dias antes, e eu não sabia disso. Para mim foi assim uma feliz surpresa que encheu meu coração, porque todas as vezes que eu ia para a missa e eu via as pessoas indo para a fila da comunhão, eu ficava imaginando a minha vez, né? E eu ficava imaginando, meu Deus, quando eu vou poder te receber, Jesus, na Eucaristia, né? E eu ficava olhando aquelas pessoas. Então, quando o padre me falou, Larissa, pelo seu testemunho de vida, como ele me acompanha, né? Como ele é meu diretor espiritual, o padre Pablo que celebrou o nosso casamento. Como eu te acompanho, eu já sei o conhecimento que você já tem discernimento do que é a Eucaristia, então eu vou te dar a sua primeira comunhão no casamento. Então, assim, tem o vídeo, né, que você viu, eu chorando, porque realmente para mim foi muito emocionante. Então, nós recebemos em dezembro, né, o sacramento do matrimônio. Recebi ali a minha primeira comunhão, foi algo realmente que me marcou muito, porque sempre que eu estudava, eu passava por aquele processo de estudo para entender sobre a Eucaristia, eu ficava imaginando como seria, sabe? Como seria a minha vez. E assim, eu receber esses dois sacramentos num dia só, realmente para mim foi muito, muito emocionante. E nesse domingo será a minha crisma. Olha só. que coisa, aqui estou. E neste domingo, dia 7, estarei recebendo o sacramento da crisma. Então, assim, tem tudo acontecido na minha vida de uma forma muito maravilhosa. Deus realmente tem aberto, assim, portas, né? Para que eu vá falar do amor dele, que eu vou falar e contar a minha história, meu testemunho de vida. Muitas pessoas se identificam com a minha história, muitas pessoas têm vivenciado esse mesmo processo, né, que eu vivi. E muita gente tem dúvidas, né? Como que é, como que foi, o que eu faço, Larissa. Então acabou que eu acabo compartilhando um pouquinho dessa minha trajetória, né, através do Instagram, né? Não era algo assim que eu tinha uma pretensão, mas foi algo que foi acontecendo, porque muitas pessoas que eu sei, porque como eu vivenciei isso, eu entendo, né? Muitas pessoas que passam por esse processo assim no silêncio, né? Ninguém sabe, a pessoa tá estudando, tá buscando e às vezes não tem com quem se abrir, não tem com quem perguntar, né? Então eu vejo que realmente é uma forma do que Deus tem feito na minha vida de estar evangelizando. Aí as pessoas, nossa, mas você é recém-chegada na igreja, quer ensinar? Não, eu não estou ensinando a doutrina da igreja, eu estou contando o meu testemunho, eu estou compartilhando aquilo que eu vivenciei. E de certa forma isso vai abençoando outras vidas, né? Vai alcançando outras pessoas. Então eu sempre, quando eu vou falar alguma coisa relacionada à fé, eu digo muito sempre, gente, eu sou recém-chegada na igreja católica, estou aprendendo, não sei de todas as coisas, né? Que antes eu lembro que quando eu estava assim, nesse período de estudos, eu falava assim, ó, quando eu estudar tudo, que eu tirar todas as minhas dúvidas, aí eu tomo uma decisão, que sabe de nada, né? E eu falei, gente, quanto mais eu estudava, mais eu tinha coisa para estudar e mais dúvida tinha. E eu falei, Jesus, misericórdia, clarei aqui, Senhor, porque é muita coisa, né? Eu falei, gente, a igreja é rica, são 2000 anos de história, de ensinamento, de doutrina. Como que eu quero ter, muitas vezes, uma prepotência, uma arrogância de querer saber tudo, de querer destrinchar tudo? E não. Então eu fui, assim, trilhando um caminho de tirar as dúvidas principais, aquilo que de fato me separava da igreja católica, aquilo de fato que não me deixava ser católica, né? Quais eram as barreiras que eu tinha? Eu falei, não, eu vou começar por isso, né? Entender isso aqui, tirar essa dúvida aí sim, porque aí eu tive a dimensão, não vou conseguir compreender tudo em tão pouco tempo. Eu acho engraçado você falar, né? Porque às vezes a gente, né, que já é católico, né? Por exemplo, eu sou católico desde berço, a gente vai conhecendo uma coisa e é como se a gente estivesse puxando um fio, né? De uma linha, de um novelo, a gente vai puxando e fala assim, tô chegando. Aí você olha e fala assim, opa, peraí, e isso aqui, e isso aqui? E assim,
como você mesmo falou, né? É uma dimensão muito grande, mas ao mesmo tempo um mistério muito, muito, muito fantástico, né? Você contou um pouco dos seus estudos em relação aos métodos contraceptivos, mas qual foi a primeira fagulha que fez a Larissa, tipo assim, ir ver um documento da Igreja Católica? Por onde começou toda essa jornada de estudo de documentos e de escritos católicos? Olha, como eu comecei nesse assunto de abertura à vida, de entender, e aí eu li um documento da igreja que agora não vou saber falar para vocês o nome, né? Acho que é o Humanae. O Humanae Vitae. Isso, nunca sei pronunciar direito. Esse daí, aí eu li sobre ele, e aí eu fui lendo outras coisas, e aí foi clareando, eu falei, gente, o que me chamou a atenção? Presta atenção. Porque assim, eu não quero apontar, gente, doutrina de outras religiões, não é isso. Eu tô falando a minha vivência. O que eu comecei a achar bonito foi de ver que existe uma fé sólida, que existe uma doutrina para toda a igreja. Que não é em cada canto que se fala uma coisa. Não é que em cada canto as pessoas ensinam de uma forma diferente. E isso foi que começou a abrir os meus olhos para a Igreja Católica, porque eu vi, gente, aqui é uma fé com base, é uma fé que me dá uma segurança. Né? Como no direito nós falamos da insegurança jurídica que se tem nas leis, quando tem alterações de leis, isso traz insegurança jurídica para o povo, eu vi que dentro da fé, eu falei, a Igreja Católica, ela traz essa segurança para os católicos. Entendeu? De ter um estudo, de ter uma doutrina, a igreja vai trazer um documento, e aí foi tempos de estudo, anos, concílios, enfim, né? Quantas coisas para decidir um ponto, não é assim do dia para a noite, não é a cabeça de cada um, né? Um chegar e falar isso, o outro falar outro, né? Que isso muitas vezes trazia questionamentos no meu coração, né? Falei assim, nossa, mas fulano me disse tal, e o outro diz outra coisa totalmente diferente, e não coisas básicas da fé, coisas, os pilares mesmo da fé. Falei, como assim cada um fala de um jeito errado, né? Como eu falei, a verdade, Jesus é a verdade, então ela tem que ser única, tem que ser de uma forma só, né? Então foi aí que eu comecei a estudar, e aí eu fui, depois que eu li esses documentos a respeito da abertura à vida, a respeito do que a igreja fala sobre os filhos, eu fui estudar sobre Nossa Senhora, que é uma barreira muito grande, né, para as pessoas. Mas veja bem, Antes de você continuar, deixa eu segurar aqui um pouco a audiência, né? Eu preciso, como se diz, fazer com que a gente tenha bastante gente aqui conosco. Mas antes de você entrar nesse detalhe, você falando aí sobre a questão do documento da Humanae Vitae e todo o seu estudo em relação à abertura à vida e desses pilares, né? Você falou também, dentro desse tópico, do testemunho da sua cunhada, né? Em relação a isso. A sua cunhada, que já era católica de berço, casou, e você ficou impactada com o testemunho dela em que sentido em relação à abertura à vida? Foi pelo simples fato de, tipo assim, ela recém-casada ficar grávida, ou pela forma com que ela lidou com a maternidade? Vamos lá, a polêmica, né? Porque sempre tem polêmica nesse assunto. O que me chamou a atenção foi de ela viver isso. Porque, embora eu tenha um entendimento da abertura à vida agora, eu pensei assim, gente, agora eu entendi o que é isso e o que a igreja ensina. Mas eu nunca vi um católico vivenciar isso. Os que me cercavam. Eu nunca vi um católico falar sobre a abertura à vida. Eu nunca vi um católico, assim, de receber muitos filhos, entender que aquilo era a bênção do Senhor. Não. Muitas vezes eu via da boca de católicos que usavam métodos contraceptivos, que estavam usando medicamento, que vou fazer uma laqueadura, vou fazer. Então, assim, o meu choque foi um choque de realidade, porque, infelizmente, as pessoas que eu conhecia de católicos à minha volta não eram pessoas que vivenciavam essa fé, né? Então, quando eu vi nela, eu levei um choque nesse sentido. Falei, não, a igreja prega isso e eu tô vendo uma pessoa que vive, né? Hoje, inclusive, ela tá grávida do 6º filho. Né? E os filhos dela são tudo pequenininho, uma carreirinha. Então eu falei assim, gente, eu encontrei uma pessoa que vivencia de fato o que a igreja ensina. Aí depois disso foi quando eu comecei a pesquisar até pela internet, né, perfis de mães, né, que mostram ali a realidade de vida com muitos filhos e tal. E aí hoje eu conheço várias mulheres, né, que realmente abraçam os filhos, né, como bênção do Senhor, como herança do Senhor. E aí eu já conhecia esse outro lado, mas até então eu não conhecia. Né? Então, para mim foi o choque, por quê? Foi como eu falei, gente, mas a igreja sempre ensinou isso? Porque eu não conhecia ninguém assim, eu nunca tinha ouvido falar numa coisa dessa. Quando eu falei, como assim? Então, quem tomar anticoncepcional não pode comungar, tem
Não, eu falei, não, gente, isso é de agora. Eu pensava, porque eu não tinha essa vivência, né? Então, realmente, nela foi a primeira pessoa que eu vi, que eu conheci próxima a mim, de vivência de fé. Então, foi esse choque que eu tive, né? Aí, depois, eu fui conhecendo outras pessoas. Que maravilha. E dentro disso tudo, qual foi o impacto, né, desse estudo, dessa percepção da abertura à vida na maternidade da Larissa? Olha, na minha maternidade, o primeiro momento foi um choque, porque eu fechei o meu útero. E assim, chega a ser até engraçado, porque eu sempre recebia mensagem de pessoas falando assim, não, Larissa, as pessoas olhavam pra mim com 4 filhos, Larissa, eu quero tanto, tanto engravidar. Nossa, reza por mim para que eu consiga engravidar também. Reza por mim para que Deus me visite, me dê essa bênção. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu tinha meu útero fértil e eu matei. Eu podia receber os filhos que o Senhor quisesse me dar. E eu fui lá e fechei. Então eu comecei a falar assim, como que às vezes as pessoas acham que ela tem o poder de decidir. Que assim, eu vou ter um filho, 2, eu não vou ter nenhum, eu vou ter 10, como se esse poder tivesse nós. E eu comecei a ver quantas mulheres que hoje são abertas à vida, não usam nenhum tipo de medicamento, nada, e não conseguem gerar. E não consegue. Tem 10 anos que tenta engravidar e não consegue. Então eu comecei a entender que filho é um dom de Deus. E é o Senhor que dá, é o Senhor que tira. A vida não está no nosso poder. Nós, como mãe, nós somos cooperadores do Senhor, né? Em gerar em nós o filho. Mas é o Senhor que dá a vida, né? Então isso não cabe a nós. Assim, é muito fácil eu querer falar que Deus é o Senhor da minha vida quando eu quero que Ele cuide do meu financeiro, quando eu quero que Ele cuide do meu trabalho. Mas na hora que fala da decisão de ter filhos, ou não, Senhor, aqui o Senhor não decide, aqui quem decide sou eu. Eu quero ter um filho, 2 no máximo, um casalzinho e acabou. Então isso começou a mudar a minha mentalidade, de entender que a abertura à vida é estar aberta à vontade de Deus. Não significa que eu vou ter 10 filhos. Não significa. Significa que eu vou ter os filhos que o Senhor quiser mandar. E cada mulher tem uma história. O Senhor, ele tem uma história para cada pessoa. Pode ser que algumas mulheres estejam assistindo aqui, que são abertas à vida e até hoje não receberam a dádiva de ser mãe. Né? E pode ser que tenha algumas que têm vários filhos. E o que acontece? O que acontece é a gente estar com o nosso coração aberto a Deus, de entender que o Senhor é o nosso Senhor. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida do financeiro, Ele cuida do nosso trabalho e também cuida da direção dos nossos filhos. Quantos filhos o Senhor quer ter para mim? Porque a minha vida é diferente da vida de quem está nos assistindo. Cada pessoa tem uma história, né? O Senhor, Ele escreveu uma história para cada um de nós. Agora, o nosso coração tem que estar aberto. Está aberta a viver a vontade do Senhor. Se eu tenho a vocação do matrimônio, que eu esteja aberta à vocação do matrimônio, sim, né? Então, assim, começou a mudar essa minha mentalidade, né, nesse sentido. E embora na época que eu tenha feito aí, que eu tenha feito a laqueadura, né, eu não tinha esse discernimento, né, de tudo isso, aconteceu, né, mas eu me propus, né, hoje a rezar por mulheres que desejam engravidar. Então eu tenho esse propósito pessoal, né, de estar rezando por essas mulheres. Eu tenho uma listinha, né, de pessoas que entram em contato comigo, Larissa, reza por mim. Então eu estou sempre intercedendo, né, porque embora hoje, naturalmente falando, eu não posso gerar filhos mais no meu ventre, eu posso propagar essa verdade que a igreja ensina e eu posso estar sendo canal de bênçãos para outras pessoas, sendo intercessoras dessas mulheres que têm esse sonho de engravidar. Que maravilha, graças a Deus. E na loucura do dia a dia com os 4 meninos, como é que é? É uma loucura, é uma correria, né? E assim, quando a gente entende a vocação do matrimônio, entende que ser mãe é um dom de Deus, a gente tem que permitir o que o Senhor vai trabalhando no nosso coração, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que a mulher será salva dando à luz filhos, né? E essa salvação a gente sabe que é o quê? Uma santificação diária, todos os dias o Senhor nos salvando do nosso egoísmo, da nossa preguiça, né? Então, uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de entender, as mulheres, é assim, eu falar que filhos é bênção não significa que eu não vou ter trabalho, né? Porque as pessoas, se é bênção, então é tudo mil maravilhas na sua casa. Já nasce criado. Já nasce criado de jeito nenhum. Tem muito trabalho, né? Na verdade, os filhos são o nosso trabalho, né? Então, você entender a missão no sentido assim, o Senhor me confiou.
Os filhos não são meus, são do Senhor. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que ensiná-los e devolver-eles para o Senhor, para devolvê-los para o céu, né? Mas não significa que é fácil, não é fácil. Uma casa com uma família numerosa tem muito trabalho, é muita roupa para lavar, é comida, é brinquedo, é você entender que a sua casa não vai estar como uma casa de vitrine, sempre impecável, perfeita, né? Sempre vai ter uma coisinha fora do lugar. E às vezes isso é algo que incomoda algumas mulheres, assim. Então a gente tem que entender a nossa realidade, né? Por muitas vezes eu não compreendi isso, não. É algo que Deus está trabalhando no meu coração e eu tô entendendo com o passar dos dias. Realmente é uma santificação diária. Eu falo que realmente os filhos vêm e o Senhor vai me santificando através da vida deles, né? Eu vou vendo como eu preciso melhorar como pessoa, né, para cuidar deles, para ser um exemplo vivo, uma carta viva para eles, né, porque eles observam a minha vida, observam o meu testemunho. Então, o Senhor, todos os dias, quando eu tô cansada, quando eu perdi a paciência, quando tem menino brigando, quando tem menino chorando, você vai rezando todos os dias, aí você vai entendendo quando a Bíblia fala que nós devemos rezar, né, sem cessar ali, o dia todo orar sem cessar. Não significa, igual eu falo para as mulheres, gente, você vai conseguir, sei lá, rezar um rosário todo dia, você vai conseguir todos os dias ir ali no Santíssimo, fazer uma visita, seria maravilhoso? Seria, mas às vezes nem todas as mães conseguem essa realidade, né? Então, assim, nem sempre você vai conseguir vivenciar isso, mas enquanto você tá lá lavando sua louça, né, no dia a dia você vai rezando, Jesus, vai trabalhando no meu coração, faça o meu coração mais manso, faça o meu coração mais humilde, me ensina, Senhor, os dons do Teu Espírito Santo, que eu tenha mais paciência, que eu tenha mais domínio próprio. E aí a mulher, ela vai se santificando sim nos dia a dia através da maternidade. Mas é como eu falei, ninguém pode imaginar que por ser uma bênção do Senhor que vai ser fácil, né? E inclusive isso é um ponto também que foi uma chave para mim, porque eu sempre fui ensinada, né, que aquilo vem de Deus, é bênção, é só vitória, e eu não entendi esse lado da cruz. E aí foi quando eu comecei a entender que de fato a maternidade era essa minha cruz. Em que sentido? Que eu deveria carregar todos os dias. Que eu ia carregar essa minha cruz todos os dias. Que isso ia me santificar. Que isso ia me melhorar como cristã. Que isso ia me transformando todos os dias, pouco a pouco, né? E aí eu comecei a entender que, nossa, eu não sou perfeita. Não sou. Mas é todos os dias eu buscando o Senhor, todos os dias eu permitindo que Ele vá trabalhando no meu coração e melhorando a minha vida. E eu vou vendo como eu sou falha, como eu sou pecadora, como eu erro e eu preciso voltar ao Senhor todos os dias. E eu vou indo, e eu erro, eu peco, e eu vou me confessar para poder voltar para a fila da comunhão. Então você vai vivenciando mesmo. Então, de fato, hoje, os meus filhos são sim um canal de santificação para a minha vida. Que bênção. E falando justamente dessa organização e maestria que você tem que ter para cuidar da casa, dos meninos, do marido, de tudo isso, como é que você concilia e trabalha isso com a sua vida de oração? Então, hoje eu tenho. É um privilégio, sim, que os meus 4 filhos estão na escola, né? Então, pela manhã, eles ficam os 4 na escola, na mesma escola. Então, assim que eles vão para a escola e entram na sala, eu vou para o Santíssimo, dentro da própria escola. Então, eu tenho esse privilégio de estar lá todos os dias. Então, eu vou para lá, tiro alguns minutos ali de oração com Jesus, e eu fico ali um tempinho em silêncio, em adoração, e aí depois desse tempo eu tenho um tempo que é para cuidar de mim, né, que é também um processo que eu tenho vivenciado de cuidar do corpo, entender que esse cuidar do corpo também é algo muito espiritual, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então tenho esse tempo de ter esse autocuidado, né, em questão de atividade física, e aí depois, quando eu pego as crianças, vamos para casa, aí tem toda aquela rotina da casa com as crianças, almoço, fazer tarefa de casa, cuido de casa, lavo roupa e tal. E aí, à noite, geralmente, as crianças dormem em um horário, né? Porque elas estudam cedo. Então, quando as crianças vão dormir, é o horário que eu tenho para estudar. Né? E eu sempre brinco, crianças dormindo, mamãe estudando. Então é o tempo que eu vou estudar, porque a casa está em silêncio, porque eu não consigo estudar com eles acordados. Eu até tento fazer alguma leitura, mas eu não consigo me concentrar, né? Eu leio alguma coisa, aí eu sei que vai me estressar. Se uma criança me chamar e eu tô lendo, eu sei que aquilo vai me estressar, então eu falei, não, vamos entender a situação. Depois eu leio, porque a gente tem que entender a realidade que você está vivendo. Então, depois que eles vão dormir, aí é o tempo que eu tenho para
para estar estudando os pontos que eu ainda quero estudar. Agora estou encerrando, né, a catequese, como eu falei, domingo é minha crisma, mas eu ainda estava, né, estudando, tinha os conteúdos que a gente estava estudando na catequese. Eu também estou envolvida com meu esposo no SCC, então a gente tem os estudos que a gente faz também, né, que é só voltado para matrimônio e família, né, dentro do SCC. Então todos esses momentos são momentos que eu tenho, né, de estudo, espiritualidade, mas eu consigo conciliar assim, dessa forma, a oração e o estudo. Que massa. E assim, dentro dessa rotina toda, você falou que vinha, né, com os estudos que seguiu depois dos métodos naturais em relação à Nossa Senhora. E qual foi o grande impacto que a Larissa viu ao conhecer mais sobre Nossa Senhora? Olha, eu particularmente, enquanto era protestante, eu tinha sempre um questionamento. Por que que lá sempre se falava de muitas mulheres da Bíblia, mas nunca se falava de Maria, né? Até então, Maria, não chamava de Nossa Senhora. Por que que a gente falava assim, vai ter, sei lá, um evento de mulheres e vai falar sobre Ana, vai falar sobre Ruth, vai falar sobre Raabe, a prostituta, né? Mas nunca falava sobre Maria. Aí eu falava, gente, se não é nem pedir intercessão do santo, né? Que isso nem se falava. Mas assim, só citar ela como exemplo, eu não citava. E isso era algo que gerava um questionamento muito grande no meu coração. Porque até então, quando eu era evangélica, eu não entendia intercessão de santos, né? Mas eu achava, por que não citar ela que foi escolhida por Deus para gerar Jesus? E aí, quando eu vi algumas pessoas falando assim, mas ela foi uma mulher qualquer, como nós. E eu falei, gente, como que Deus ia escolher uma mulher qualquer para carregar em seu ventre Jesus, né? Isso para mim não fazia sentido. Mas como não era algo que era falado ali, enfim, ficava esse questionamento no meu coração, né? E aí foi mais uma vez Frei Gilson na minha vida. Uma pregação dele que ele falou, eu acredito que essa citação seja de algum santo, mas agora eu não vou me recordar de quem é, mas eu ouvi Frei Gilson falando, ele falou assim, muitas pessoas não querem ir até Maria para chegar a Jesus, a chegar a Deus, né? Mas Deus se usou de Maria para trazer Jesus até nós. E aquela frase me quebrou. Me quebrou porque eu falei, gente, que coisa fantástica. Como que realmente as pessoas querem negar Nossa Senhora. Não, eu não preciso dela para me chegar até Deus, não preciso dela para ir até Jesus. Mas de fato, Deus usou ela para que Jesus viesse até nós. Deus usou o ventre dela para que houvesse o mistério da encarnação. Né? E eu falei, gente, isso não é uma coisa qualquer, isso não pode ser qualquer coisa. E aí foi quando realmente eu tive aquele start, né? Nessa pregação dele, eu tive aquele start. Falei, gente, não tem como, não tem condição de lidar dessa forma, de falar de Maria, né? Até então só falava assim, não tem como falar de Maria como se ela fosse uma mulher qualquer. E aí, quando nisso eu entendi a plenitude, eu entendi como era magnífico o papel de Maria dentro do plano de salvação. Só que aí eu comecei a estudar sobre a intercessão. Veja bem, primeiro eu reconheci que ela não era uma mulher qualquer, né? Eu consegui reconhecer que jamais ela seria uma mulher qualquer, que ela foi agraciada por Deus para trazer Jesus até nós, né? Aí eu fui começar a estudar sobre a intercessão dos santos. Por quê? Porque dentro do ensinamento que eu tinha, após a morte, a pessoa estaria no sono. Morria e estava no sono. Então, como eu vou pedir intercessão por alguém que tá dormindo, tá morto, né? Então, aí eu falei, não, pera, agora, você vê como um assunto puxa o outro. Falei, agora eu vou estudar sobre a intercessão do santo. Como assim? Aí foi quando eu comecei a entender, não, a morte é a separação da alma e do corpo, mas a alma, ela é eterna. A alma que não se assemelha a Deus é justamente por isso, porque ela é eterna, né? Então, não, então Nossa Senhora tá viva, e aí você vai estudando e vai vendo a passagem, Jesus conversou com Moisés e Elias. Eu falei, gente, como que Jesus conversou com Moisés e Elias se ele estava morto? Socorro! E aí pronto, aí você puxa um fio e você vai embora, porque é muito assunto, né? Aí eu comecei a entender a intercessão dos santos, consegui entender, né? Eles estão vivos. E aí, realmente eu falei, gente, não tem como eu pensar que ela tá lá
tá lá no céu, mas ela não tem nenhum poder, ela não tem nenhuma, ela não foi agraciada de nenhuma forma, que Deus, se Deus usou ela para trazer Jesus até nós, agora não, ela tá só lá descansando e acabou. Não, chegou a eternidade, né? E aí foi quando eu comecei a entender toda essa dimensão, entender que nós estamos aqui nessa lutando, né? Nós estamos aqui na Terra lutando, né? Pra gente chegar lá, mas eles já chegaram lá, né? A igreja triunfante, já estão na glória, né? E então, até a gente chegar lá, eles vão ficar nesse papel, né? De intercessão, os santos e Nossa Senhora. Então, foi quando eu realmente destravei isso em mim. Então, assim, eu consegui compreender na base do estudo. Aí depois eu fui trazer isso para minha realidade e vivenciar. Foi quando eu realmente comecei, né, a querer rezar o texto todos os dias e rezar o rosário, mesmo sem compreender. Primeiro eu tive que destravar no campo do intelecto mesmo, no campo do conhecimento. E aí depois que eu tive essa convicção foi que de fato eu comecei a querer ter essa vivência. Porque, como dizia Santo Agostinho, né, a gente só ama aquilo que se conhece. Então eu só posso amar Nossa Senhora se eu de fato conhecer Ele. Eu só posso amá-la se eu tiver um relacionamento com ela, né? E isso, inclusive, é algo que muitas pessoas às vezes me mandam mensagem: Larissa, eu até consigo entender o papel de Nossa Senhora, até consigo entender isso, mas eu não consigo ter esse amor, eu não consigo rezar um Ave Maria, né? As pessoas que estão vivendo esse processo que ainda tem essa barreira. Eu falei: olha, enquanto você não construir um relacionamento, você não consegue amar. Faz o seguinte, reze falando assim: olha, Nossa Senhora, eu ainda tenho dificuldade, eu não consigo rezar, eu não consigo crer, mas eu estou aqui, né? Então vai construindo isso. Quebra essa barreira. O primeiro passo é quebrar essa barreira, quebrar esse senso de que você sabe tudo, quebrar esse senso de que você não precisa aprender nada de novo, como se você, sabe? Então, depois disso, você vai construindo esse relacionamento. E aí, a partir do momento que você constrói um relacionamento, que você vai vivenciando no seu dia a dia essa fé, você vai vendo as respostas, você vai vendo os sinais, aí já é um caminho sem volta. Que maravilha. Bom, a gente tem uma pergunta aqui no nosso chat que fala assim, da Francineide Gonçalves. Larissa, como surgiu o nome Bento? Era uma promessa? Curioso, olha só. Bento, meu terceiro filho, eu ainda nem imaginava ser católica, tá? Só que nessa época eu seguia uma influencer que era católica, aberta à vida, e aí eu acho que o Bento dela, não sei se era o quinto filho, quarto, agora eu não me recordo. E aí ela teve o Bento na época que eu acompanhava ela, né? Ela teve o Bento e eu falava assim: gente, se eu tiver outro filho, vai ser o nome Bento. Que eu achava ele lindo, a coisa mais linda e tal. E eu sabia que era Bento de São Bento, porque todos os filhos dela, enfim. Mas um bom bonito, eu não ligava, né? E aí eu tive o Bento, e aí eu coloquei o nome, até hoje eu paro pra pensar, será que na época as pessoas estranharam, né? Não sei se estranharam assim o nome de um santo, né? Não sei. Mas eu coloquei por isso, só porque eu vi, né, a família que eu acompanhava, e ela colocou um filho, né, de Bento, mas assim, eu vejo que nada é por acaso, sabe? Deus já havia me dado alguns sinais, eu já estava trabalhando no meu coração, eu já estava acompanhando ela, eu admirava demais ela ali, eu falei, gente, que mulher, eu achava ela uma mulher linda, uma mulher cuidando da casa dela, dos filhos, aquele tanto de menino, eu achava a coisa mais linda. Como mãe, dona de casa, não imaginava nada de fé católica na época, né? Eu admirava ela muito nesse quesito. E aí foi por isso que eu coloquei o nome Bento, né? Mas eu não imaginava, na época ainda não imaginava nada sobre a fé católica. Agora, uma coisa que é curioso é porque na época, antes de eu engravidar do Bento, eu fiquei numa fase assim, quer saber? Eu vou cuidar de mim, eu vou, sou nova, e começou a vir aquela questão muito de vaidade, tal. E nessa época, eu até conversava com meu esposo, eu falei, eu queria fazer cirurgia plástica, eu queria fazer essas coisas, minha cabeça estava muito nisso. E eu fiz o meu esposo me levar consulta com um médico, cirurgião na época. E aí, logo depois dessa consulta, eu sentia no meu coração, falei assim, você vai ter outro filho. Às vezes algumas pessoas podem não entender isso, né? Mas eu vejo hoje, assim, como que Deus já estava trabalhando muito, assim, em mim o tempo todo, mas eu ainda não estava entendendo, né? Eu sentia muito no meu coração que
eu comecei a sentir, você, Larissa, você vai ter outro filho. E aí, no mês seguinte, eu fiz um teste de gravidez, eu tava grávida. E quando eu falei que eu vi o teste de gravidez, tô grávida, eu falei, é o Bento. Aí era uma convicção que eu não sei te falar. Porque eu via aquilo, eu falava, não, se eu tiver outro filho e for um menino, vai ser Bento. Mas quando eu fiz o teste de gravidez, eu tinha certeza que era um menino. Falei, é o Bento. Aí quando eu fiz a ecografia que eu vi que era o Bento, falei, meu Deus, que coisa louca, Jesus amado. E aí foi assim a história do Bento. Que massa. Bom, Larissa, você falando, né, que agora hoje já tem um relacionamento com a senhora, entende um pouco mais da intercessão de santos. Hoje a Larissa tem santos de devoção? Tenho, Santa Terezinha do Menino Jesus. Olha só, quando eu comecei no processo de estudos, né, eu ouvia muito falar de Santa Terezinha. Eu falei, gente, quem é Santa Terezinha, pelo amor de Deus? Ah, é uma santinha da rosa. Eu falei, santinha da rosa. Tem uma novena, você faz a novena, se aquilo que você estiver pedindo for acontecer, você vai receber uma rosa. Eu falei, gente, que coisa louca. Eu falei, sério isso? E aí eu falei, não, então eu vou fazer esse negócio. Eu não sabia nem o que era, eu nem sabia que novena de 9 dias, eu não sabia nada, pra você ter uma noção. E aí eu falei, então vamos descobrir o que é essa novena. Aí eu joguei no YouTube, que era o meu auxiliar, e aí eu botei lá pra fazer, e aí eu acompanhei com um padre, né, que faz sempre a novena, todos os dias ele colocava lá. E aí eu comecei a fazer a novena do Santa Terezinha. E era muito sobre isso, né? A minha intenção era sobre isso, sobre o meu processo de conversão. Se era mesmo isso, se era verdade, se é isso que Deus queria. E quando foi no 9º dia, eu recebi uma rosa. E eu falei, meu Deus, é real. Agora conta pra gente como é que veio essa rosa. Como se diz, conta o milagre todo. Conta a história toda, né? Então, uma amiga minha, né, falou assim, nossa, Larissa, essa rosa que bonitinha, queria dar pra você, assim, bem do nada. Bem do nada, assim, bem aleatório. Eu falei, não é bem aleatório assim, senhor. E ela, não sei o que. Eu falei, gente, eu nunca recebi rosa de ninguém. E foi exatamente no 9º dia que eu recebi. E aí eu peguei e falei, meu Deus, esse negócio da rosinha é verdade, né? A gente recebe mesmo a rosa. E aí uma amiga minha até falou assim, aí até então eu nunca tinha estudado sobre a história de Santa Terezinha, né? Assim, a fundo. Depois disso que eu comecei a estudar. E aí uma amiga minha falou assim, olha, Santa Terezinha, ela escolhe os dela, tá? Ela escolhe o dela, tu já recebeu a rosa assim de primeira, ela tá te escolhendo pra tu ser amiga dela. Aí a minha amiga falou isso, né? Eu achei muito engraçado. E aí pronto, aí foi que eu me agarrei a Santa Terezinha, aí eu comecei a estudar a história dela, e aí eu vi que fazia muito sentido, né, pra mim, essa questão de buscar o Senhor, essa pequena via, né? É no dia a dia, é nas pequenas coisas. E como mãe, é o que eu tenho vivenciado, é o que eu vivo. Então eu falei, de fato, gente, é nessas pequenas coisas, é no cuidado com a minha casa, não fazer um almoço para os meus filhos, no servir, sabe? No lugar que às vezes eu não sou vista, né? Igual falar, Santa Terezinha ficou ali, né, enclausurada, e depois ela ficou ali no convento, né? E ela ficou conhecida no mundo todo, só que a vida dela foi toda ali, né? No escondido, no secreto. Então, assim, a minha vida aqui como mãe também, no escondido, no secreto, né, que muitas vezes é um trabalho que as pessoas não vê, ela vai, essa vida, ela vai trazer muitos frutos através da vida dos meus filhos, né? Porque hoje eu não sei qual é o futuro dos meus filhos, qual é a vocação que eles vão ter, eu ainda não sei. Mas ali pode vir um futuro sacerdote, pode ser que minhas filhas, né, tenham a vocação ali do matrimônio e venham muitos filhos. Então, você vê que é uma coisa que vai trazer bênçãos para as gerações futuras, né? Que não vai ficar só em mim. Então, a minha história foi essa, com Santa Terezinha. Ai, que massa, Larissa. Bom, dentro de tudo isso, dessa novidade toda, de toda essa mudança de vida, o que te hoje, assim, você olha e fala assim, cara, isso me causa ainda não um certo espanto, mas assim, isso eu ainda preciso ir mais a fundo. O que hoje, por exemplo, martela na cabeça da Larissa como uma grande dúvida, uma grande incógnita? Tá. Uma coisa que eu ainda não consegui estudar assim, com mais profundidade e entender foi sobre a indulgência. Certo. Eu ainda não entendo assim como funciona. Então, tal coisa, se fizer, ameniza, tal. Isso pra mim ainda é um pouco turvo. Eu não tenho conhecimento, né, sobre isso e tal. Mas quando eu passei pelo processo, né, de estudo, eu quis entender o purgatório. Né? Falei, eu preciso entender sobre o purgatório, porque isso aqui é uma barreira muito grande. Se eu não compreender, não tem como eu virar católica. Mas as indulgências não era algo assim que seria uma barreira, para mim, né? No meu caso. Mas até hoje ainda não é algo que eu tenho, assim, muita convicção, assim, eu não tenho muito conhecimento de entender e tudo mais. Eu ainda não sei.
E de tudo que você já estudou, né? Fora a parte que a gente falou em relação à abertura à vida, qual foi outra coisa que te abrilhantou, que falou assim, caraca, isso é isso aqui? Como se diz assim, qual foi a grande abertura para uma nova descoberta? Que você olha e fala assim, como é que eu não sabia disso antes? Ah, Eucaristia, né? A Eucaristia, porque assim, é engraçado que quando eu comecei a estudar sobre Eucaristia e ver as passagens na Bíblia, assim, quando eu comecei a ler, parecia ser tão óbvio. Muito óbvio. E eu falei assim, mas como é tão óbvio e eu nunca tinha visto isso? Parece que eu não tinha lido aquela passagem. Eu falei, gente, hoje eu não consigo nem te falar o que eu entendia por essas passagens antes, sabe? Realmente eu não consigo te dizer. O que eu entendi isso aqui? Porque é óbvio, né? Falo assim, eu sou o pão da vida, né? Aquele que me tem, né? Viverá eternamente. E assim, eu ia lendo aquelas passagens ali e eu falei, gente, é muito óbvio, não tem como. E as pessoas, ai, é uma metáfora, é um modo de dizer. Só que a gente vê que já naquela época as pessoas se espantaram com isso. Foi muito duro aquelas palavras de Jesus, né? Sobre aquele assunto. Mas ali na frente, nos versículos seguintes, você não vê Jesus. Não, gente, peraí, deixa eu explicar. Não é bem assim, não. Ele continuou incisivo naquilo ali. Ele continuou confirmando aquela verdade, né? Foi assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? No Antigo Testamento a gente viu as pessoas que comeram maná, mas o maná, quem comeu o maná morreu depois. Por quê? Porque não era um pão vivo que desceu do céu. Quem foi que desceu do céu? Quem foi esse pão vivo? Foi o próprio Jesus, né? E quem comer dele viverá eternamente. E eu falei, gente, é muito duro de entender no primeiro momento? É muito duro, é difícil de entender. Mas eu falei assim, eu tô igual, quando eu comecei a ler, eu falei, tô igual aquelas pessoas que também não, largaram Jesus, abandonaram porque não conseguiram entender a dimensão daquela verdade, mas Jesus não passou a mão. Não amenizou, não, gente, não é isso, é só um modo de falar, não, né? Ele foi muito incisivo, então eu falei, cara, é isso aqui, é real. O Senhor encontrou uma forma de estar conosco todos os dias, até o último dia, através da Eucaristia, né? A presença de Jesus ali real, né? Na Santa Eucaristia conosco. Então, realmente, aquilo ali para mim foi assim, como assim? Como eu não vi, como eu não percebi, como eu não tive a compreensão, porque é tão óbvio. Hoje eu acho muito óbvio, né? Sim, eu leio, eu acho muito. Como assim? Mas na época, não. Na época, pra mim, não, é só em memória e tal. Aí você vai estudar, mas o que significa esse memória, né? De trazer, de se fazer presente hoje algo que aconteceu. Então aí você, como eu te falei, né, é uma coisa um assunto que vai puxando a outra. Aí você vai entender assim que o que é a eternidade? A eternidade é algo não tem início, não tem fim, é eterno. Então hoje, igual sacrifício ali na missa, né, algo Larissa, tá matando Jesus de novo? Não tá. Ali é uma atualização. Por quê? Porque é a eternidade. É como se o ontem, o hoje e o amanhã tivessem ao mesmo tempo junto. Por isso ali nós estamos santos, santos, santos estão no céu, nós aqui clamando ao mesmo tempo, dizendo que Jesus é santo, porque estamos vivendo o mesmo momento, né? Aí, por isso eu falei, aí você vai começando a estudar outras coisas para entender, e aí uma coisa vai puxando a outra. Cara, que bacana, é muito bom ver essas coisas, porque a gente também, como se diz, né, ao graduar na fé, né, andar de caminho em caminho, vai entendendo e vai buscando esses conhecimentos. E aí, assim, era para eu ter perguntado isso antes e acabei esquecendo, quando você ainda estava no seu processo de discernimento, que surgia alguma dúvida daquilo que você estava lendo, aonde você buscava tentar sanar essas dúvidas? Olha, nesse processo de estudo, foi quando eu conheci o professor Eduardo Faria, né? Então, eu acompanhava muito o trabalho dele, porque, como ele era um ex-pastor protestante, as dúvidas que eu tinha eram exatamente o que ele falava. Tipo assim, ele já sabia o que eu tinha de dúvida, né? Porque, como ele teve essa bagagem, então eu comecei a consumir muito conteúdo dele. Então, eu estudei muito todos os vídeos dele no YouTube. Foi quando eu conheci também o diácono João Vitor Mariano, né? Que tem um canal, um apostolado de vídeos também no YouTube. E aí eu conheci o canal deles, estudava. E aí, depois disso, eu fui uma vez na paróquia e conversei com o padre. Aí eu falei pra ele, padre, eu tô vivendo um processo assim, assim, assim. E aí eu conversei com ele, ele falou, não, o que você sabe, o que você não sabe? Aí eu falei pra ele, ele falou assim, continua estudando. Ele falou assim pra mim, continua estudando. E quando você quiser, você pode voltar aqui, que eu estou aqui pra conversar com você. Aí ele tinha perguntado se eu já tinha estudado sobre a patrística e tudo mais. Aí eu falei que sim. E aí ele só falou isso pra mim, minha filha, continue estudando. E engraçado, por quê?
talvez algumas pessoas pensassem, nossa, mas ele só falou isso, ele não falou nada mais. Mas isso para mim foi muito importante. Por quê? Porque eu vi que ali ele não tentou enfiar algo goela abaixo. Ele não tentou impor para mim uma verdade, ele não tentou falar algo a todo custo, sabe? Ele me acolheu, me ouviu, os meus questionamentos, o que eu falei, mas ele falou, continue estudando. E eu achei aquilo muito sábio dele, sabe? A postura dele que ele teve. E aí eu continuei realmente estudando, e aí foi quando eu entrei em contato com uma colega minha, né? Ela é prima do meu esposo, que vai ser a minha madrinha de crisma. Né? Ela realmente é uma católica assim de exemplo, sabe, de testemunho de vida. Foi quando eu abri para ela e compartilhei para ela. E ela até no primeiro momento acho que ela levou um susto também, porque ela me conhecia antes, falou: "Meu Deus, Larissa, como assim?" Ela tô feliz, mas tô surpresa, não sei dizer. E aí foi quando aí algumas coisinhas eu conversava com ela, me mandou alguns livros e tal, e aí eu fui tirando as dúvidas assim. Aí assim eu fui sanando. Aí o resto foi quando já realmente de fato já tinha tomado a decisão, aí eu já estava na catequese, tirava as dúvidas que ainda tinha na catequese, e aí foi indo. Que maravilha, Larissa. Fantástico conhecer você, conhecer sua história. E pra gente encaminhando aos finalmente, né, do podcast, a gente tem uma pergunta que é clássica, que ela vem e a gente vem entendendo porque uma das nossas patronas, né, é Madre Teresa de Calcutá, e Madre Teresa fala a respeito do oceano, que é a divindade de Deus, que é a vida com Deus, mas ela também fala que esse oceano não seria o mesmo sem a gota de fidelidade que nós, de maneira única e individual, integramos, né, a este oceano. E eu quero saber de hoje, qual que é a gota de fidelidade que a Larissa entrega? Olha, eu acho que a gota de fidelidade da minha vida, como eu falei, em primeiro lugar, é o meu sacrifício diário pelos meus filhos. Mas também é a minha entrega hoje com o meu testemunho de vida para que outras pessoas também alcancem essa mesma verdade que um dia eu alcancei. É o meu testemunho que eu vou compartilhando diariamente, que embora eu não fale muito a fundo de uma doutrina, da doutrina da igreja, eu vou vivenciando e mostrando para as pessoas o meu testemunho de vida, que ele fala muito, né? O nosso testemunho de vida, como falei, é um livro aberto daquelas pessoas que às vezes não lê, daquelas pessoas que às vezes não têm um conhecimento. E nós somos chamados a isso, né? Agora eu vou receber o sacramento do Crisma nesse final de semana, e realmente é o momento que a gente recebe ali do Espírito Santo um passo para você vivenciar a sua fé testemunhando um campo de missão, né, que você tem que ir adiante. Então, assim, eu tenho vivenciado isso, é o momento que eu tenho tido, que Deus tem pedido para mim, para que a minha vida seja um caminhar e seja uma gota para que outras pessoas venham vivenciar isso, venham entender isso, venham se entregar e mergulhar dentro desse ensinamento que é da igreja. Aquelas pessoas que por algum momento, por algum motivo, até abandonou a fé, né, abandonou a igreja, por questão de alguma dúvida, algum questionamento que tinha, alguma coisa que não entendia, ou então porque, sei lá, se sentiu machucado, triste com a pessoa que falou alguma coisa, né? Então eu espero que eu possa fazer isso, possa usar a minha vida para que as pessoas possam voltar a Jesus, né? Aí alguém pode pensar, nossa, quem é você? Realmente, gente, eu não sou ninguém, né? Perto da grandeza que é o Senhor, perto da grandeza que é a igreja, mas eu creio que o Senhor se faz de nós, falhos e pecadores, para que a gente possa sim levar a palavra dele, para que a gente possa sim testemunhar e que outras pessoas venham, porque realmente a igreja é como um hospital que está acolhendo os pecadores, né? Está acolhendo as pessoas que estão doentes, estão falhas. Não é porque todo mundo está na igreja é perfeito. Então aí quem está de fora fala, mas eu não vou mais chegar na igreja, lá é todo mundo santinho, é perfeitinho. Como que eu vou chegar na igreja assim? Não, você tem que vir. Você tem que vir para receber desse amor, para vivenciar essa fé, para sentir esse acolhimento e entender que o seu pecado, ele pode ser diferente do meu, sim. Cada um tem suas falhas, seu pecado. Só que não é no sentido de você se achar inferior a mim, de forma alguma. Porque o meu pecado, ele só não é escândalo porque ele não é público. Igual algumas pessoas às vezes têm um pecado público. Mas nós todos somos falhos. Mas o Senhor, ele morreu na cruz, não foi somente para mim, foi para todos nós. Foi para todos aqueles que reconhecessem o sacrifício da cruz, né? Que foi para nós, para perdoar os nossos pecados, para que a gente viva essa vida, né, em comunhão com o Senhor, em busca diária. E graças a Deus, dentro da Santa Igreja, nós temos um sacramento que cura a nossa alma, que é
né, ali a gente poder se confessar e poder sair dali com a alma limpa mesmo e lavada. O Senhor é perfeito em tudo que faz. E aí, quando eu comecei até a entender também o sacramento, né, da confissão, eu falei, meu Deus, como é maravilhoso você poder ir e ter um sacramento onde ali você fala suas mazelas, você é o seu acusador, você acusa os seus próprios pecados, e ali você sair com a certeza da absolvição, sair com a certeza que o Senhor te perdoou, né? Então, esse é o caminho que eu tô trilhando até quando o Senhor quiser e permitir. Amém, amém. Muito obrigado, Larissa. Assim, foi fantástico ouvir, partilhar um pouco da sua história, conhecer mais a fundo a Larissa. Bom, espero que você que esteja aí também tenha gostado bastante. Eu vi alguns comentários aí no chat, né? Então, muito obrigado, galera, por todo mundo que ficou até aqui. Bom, a gente tem também a nossa tradicional oração. Então, estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você começa? Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu és a fonte da luz e da sabedoria. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de Suas dores cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante a minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver uma comunhão à Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, Apóstolo e Evangelista, Rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Então, para você que ficou até aqui, muito obrigado. Esse é o podcast Gotas de Fidelidade. Amanhã a gente já se encontra nos streamings. Compartilhem, divulguem. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.